Mateus 8, 23 diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada maravilhoso, lindo, especial. Jesus, logo após sair da casa da sogra de Pedro, diz a Bíblia que esta preparou a ele um banquete, e depois de ele ter comido, depois de ele estar alimentado, ele dá uma palestra aos seus discípulos e aquelas pessoas que ali estão na casa, e diz: Tomemos um barco e passemos para outra banda. Diz a Bíblia que Jesus, ao entrar no barco com seus discípulos que o seguiram a este barco, Jesus foi para a popa, foi para trás do barco e começou a dormir. Providencialmente, não por carga alguma ou descarga alguma de nêutrons, elétrons e prótons que aconteceram naquela oportunidade, e não casualmente, mas propositadamente, começou uma grande tempestade no mar. Você sabe muito bem a história bíblica sagrada. Os discípulos até que tentam, remam para lá, remam para cá, sabiam tudo a respeito do mar, sabiam tudo a respeito da embarcação, conheciam os ventos, conheciam a maré, conheciam a hora que precisava remar e a hora que não precisava remar, conheciam como hastear uma vela para o vento levá-los a um determinado lugar, e sabiam a hora exatamente de amainarem aquela vela para que nada acontecesse e o barco ficasse à deriva. Os discípulos eram experts no que diz respeito à maresia, no que diz respeito a navegar, no que diz respeito a barco ou a embarcação, a remo ou coisa parecida. Os discípulos sabiam detalhes acerca de tempestades. Os discípulos, criados dentro do mar praticamente, conheciam quando é que os cardumes de peixe estavam, onde é que eles estavam. Conheciam também, queridos e amados irmãos, qual era o vento próprio, qual era a tempestade própria, qual era a maré própria. Então nós temos dentro desse barco só gente inteligente que conhece detalhes acerca da maré, acerca do barco, acerca da pesca. Só gente boa que conhece e sabe o que está fazendo. O certo é que propositadamente começa a tempestade. A Bíblia diz que o vento era contrário. E a expressão que eu quero usar aqui nessa noite é uma que está no versículo de número 26 e uma que está no versículo de número 27. A expressão que eu quero usar é esta: repreendeu os ventos. A Bíblia é clara, objetiva no que diz respeito a pluralizar as coisas. Aquilo que é plural, o Senhor Jesus pede que escreve pela autoridade do Espírito Santo, se escreve na pluralidade dos fatos. É tanto que o mesmo escritor, acerca daquela grande multiplicação que teve, ele dá detalhes. Ele escreve: foram 5 pães e foram 2 peixinhos. Ele poderia dizer alguns pães e alguns peixes, ou os pães e os peixes. E aqui precisamente ele usa a expressão os ventos. No versículo 27, os discípulos agora dizem assim: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, queridos, não foi um vento apenas que eles enfrentaram, não foi um vento apenas que aquele João, aquele Pedro, aquele Filipe, aquele Bartolomeu, os discípulos na sua normalidade enfrentaram. Não foi um vento tempestuoso apenas. Se Jesus manda e repreende os ventos, e se eles dizem que é esse que até os ventos lhe obedecem,
eram mais de um vento, não era um vento só, eram alguns ventos. E eu trago isso para a nossa época, para nosso tempo, para a nossa memória, e eu trago isso para o nosso hoje. Começo a dizer: existem muitos ventos que estão tomando a nossa vida, e por que não dizer a nossa fé? E eu pude catalogar alguns aqui, eu quero compartilhar com você rapidamente. O primeiro vento que o Senhor Jesus, que está no nosso barco nesta noite, eu posso sentir a presença dele no nosso barco. O primeiro vento que ele pode repreender, quer repreender e vai repreender, é o vento da incredulidade. Como, Géser? Tem muita gente que entrou aqui pensando apenas na conta que tem que pagar amanhã, ou pensando em apenas receber um milagre de ordem financeira. Ele precisa pagar uma conta, uma dívida, precisa pagar uma parceira. Ele diz: Senhor, envia, Senhor, manda, Senhor, produz o efeito, trabalha, faz. Senhor, o Senhor não está aqui, meu irmão, preocupado com o seu haver amanhã. O Senhor está aqui preocupado em repreender ventos de incredulidade. Por quê? Porque aonde existe incredulidade não existe operação de milagres. Aonde existe incredulidade não há fé. Aonde não há fé não pode se conquistar o impossível. Aonde não se pode conquistar o impossível, de nada adianta você estar aqui, porque aqui nada é palpável, aqui nada é tangível. Aqui é pela fé cantamos, pela fé adoramos, pela fé glorificamos, pela fé sentimos, pela fé glorificamos ao nome do Senhor, pela fé a nossa água se enche de gozo e a gente começa a dar glória a Deus. Isso, irmão, é para crente que já venceu o vento da incredulidade. Como isso, Géser, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ter duas irmãs que viveram este vento. Qual foram elas? Marta e Maria. Diz a Bíblia que Jesus chega à aldeia de Betânia 4 dias depois do sepultamento. A Bíblia diz que Jesus chega, e quando Jesus está na porta da aldeia, lá vem Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus diz assim para ela: fica tranquila, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ela diz: mas eu creio, Senhor, que o Senhor é a ressurreição e a vida, porém já tem 4 dias, Senhor, já tem 4 dias para o milagre ter acontecido. Então elas estavam incrédulas, elas não criam mais, elas não acreditavam mais. E então o Senhor Jesus diz assim: fica tranquila, Marta, ele vai ressuscitar, fica despreocupada. Aparece então Maria, que está cuidando da casa, está trabalhando dentro de casa. Quando Jesus vem chegando, ela diz assim: meu Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido de novo. Aí Jesus dá uma outro dizer para ela. Jesus diz assim para ela: vamos até onde está o sepulcro. Aí então ela leva Jesus ao sepulcro. Aí diz assim para ela: se creres, verás a minha glória. Por favor, tire a pedra. Então ela tira a pedra, ou seja, a partir daquele momento Jesus estava repreendendo a incredulidade de Marta e de Maria. Quando você entra na igreja com uma pedra pesada, um fardo terrível, uma incredulidade tremenda, um pastor prega aqui e você diz: mas será que vai acontecer? Mas será que é isso mesmo? Será que a queda lá do Jonas não foi proposital? Será que não aconteceu por cargas d'água, alguma falha no sistema? E a loja 100 diz que o William vendeu mais naquele dia. Irmão, para de ser incrédulo nessa noite. Passa para o lado daqueles que creem e adoram o nome do Senhor. Ele já está no barco apertando e dizendo: eu posso repreender o vento da incredulidade. E é notório o crente que vive a incredulidade, né, irmão? Ele vem para a casa do Senhor, você fala assim: irmão, eu estou vivendo a vitória de Deus, eu estou vivendo